Olá pessoal, boa tarde. Esse vídeo é o seguinte, eu resolvi contar uma história aqui. Tem uma moça, poxa, é uma anja pra mim essa pessoa. A gente sempre conversa, né? Ela escreveu uma história aqui e eu vou contar essa história. Eu já falei com ela, ela disse que podia falar, né, sobre isso. Eu vou contar essa história. Se você tiver um tempinho para ouvir até o final, é muito bacana, sabe? Essa trata-se de uma pessoa que não tem Deus no coração, né? Mas veja só a história dela. Tipo assim, ela ajuda as pessoas, sabe? E aí ela conta aqui de uma amiga que teve um segundo filho sem casar e o pai tradicional cristão, né, a expulsou de casa. Cara, eu vou ler, sabe por quê? Porque a história fica... Eu não vou citar nomes, né? Vou colocar aqui o nome dela, que Joana, vou falar Joana. Eu vou ler aqui porque com a escrita dela fica bem bacana, sabe? Muito mais legal do que minha interpretação aqui, é uma bosta. Vamos lá. A Joana tá contando isso, sabe? Isso aqui são palavras da Joana. A Joana conhece a Maria e a Maria teve um segundo filho sem se casar. E o pai, um tradicional cristão, a expulsou de casa. Aqui eu vou ler a história dela. Ele lê a Bíblia todos os dias no quintal da casa, possivelmente deve estar lendo algo do tipo apedrejar filhos rebeldes ou matar filhas não virgens. Então ele acha que está sendo até bonzinho em só por colocar ela para fora de casa, sabe? Porque, segundo a Bíblia dele, ele devia matar, sei lá, apedrejar e um monte de coisa. Ela está desempregada e eu preciso ajudá-la. Isso a Joana dizendo sobre a Maria. Eu preciso ajudá-la. Mas o pior caso é da Margarida. Ela é da Igreja Batista. Veja só essa história que bacana. Ela é da Igreja Batista e deixou o emprego a mando do pastor, que em seguida indicou alguém para o lugar dela. Coisa de pastor. Ganhava bem, mora sozinha e conseguiu apartamento, né? Durante o governo Dilma, paga R$80 por mês e está faltando R$7.000 para terminar. Agora, porém, está desempregada, tenho pago as contas dela. A Joana continua pagando as contas dela. Então eu pedi que ela me fornecesse comida, já que a minha vem de fora todos os dias. Então ela poderia fazê-la, ela estava ganhando um dinheiro bom comigo, pois além disso pedia outras coisas de sobremesa. Ou seja, a Margarida, né, cozinhava para a Joana e tal, e a Joana pagava ela para ajudar ela, já que ela tinha ficado desempregada por causa do pastor da igreja. Então tá, vamos continuar lendo aqui. Então começamos a ter alguns desentendimentos por conta da religião. Combinamos não falar mais disso, mas um dia eu disse a ela que tinha dislexia e tinha dificuldade de decorar as coisas, que já tinha lido a Bíblia 2 vezes e não a decorei. Aí ela me perguntou por que eu só consigo decorar os trechos ruins da Bíblia. Ela acha super normal um livro dito santo, escrito por um santo, ter trechos ruins. Então eu respondi que os trechos bonitinhos, devidamente deturpadinhos, ficam a cargo da igreja dela, mas que ambos, trechos bons e ruins, seriam usados de acordo com o interesse ou distúrbios de cada um, de forma que ambas as pessoas estarão embasadas na Bíblia. Então, quem terá razão? Aí ela falou que realmente a Bíblia tem uns 10%, entre aspas, segundo ela, de coisas ruins, mas o resto é muito bom e que Deus mandava matar por estarem as pessoas em pecado. Então eu respondi, mas não é isso que os muçulmanos estão fazendo no Oriente Médio? Para eles, vocês cristãos estão em pecado, segundo o seu livro, fazer tranças é pecado. Então ela disse que eu estava em pecado. Respondi a ela que não, afinal Jesus morreu por eles e me cobra religiosamente, insistentemente. Ela falou que ele morreu por mim e bateram estacas nas mãos dele. Respondi que era comum naquela época matarem daquela forma. E Jesus não foi o único. Apesar de ser o único a cobrar, que a própria Bíblia relata que outros dois morreram da mesma forma ao lado dele. Ela falou que os dois eram ladrões. Mas eu disse que Jesus também roubou um jumentinho. Inclusive essa história do jumentinho, eu quero ver ela para fazer um vídeo sobre isso. Também roubou um jumentinho e que só depois de repreendido pelo apóstolo, corrigiu dizendo que caso o dono visse, só no caso de ter sido visto o crime, só em caso de flagrante, que o apóstolo respondesse que era para o Senhor e o devolveria posteriormente. Ora, que senhor é esse em império cheio de deuses e senhores de escravos? Sendo assim, qualquer um pode pegar o bem de qualquer um e responder que o senhor mandou pegar? Aí ela, que tenta passar a imagem de pessoa amorosa e equilibrada, ficou louca
aqui na minha sala, uma veia saltou-lhe do pescoço, os olhos esbugalharam, e ela começou a falar alteradamente e a chorar desenfreadamente. Estava muito abalada com minhas palavras. Aí ela saiu correndo. Mais tarde me ligou e disse que não ia continuar me fornecendo comida. E me fez a seguinte pergunta: você acredita em Papai Noel? A velha pergunta que costumam fazer a nós ateus para tentar fazer-nos calar diante da falta de argumento deles. Ela respondeu: por que eu fico falando do Jesus se não acredito nele? Respondi que ninguém está matando no Oriente Médio em nome do Papai Noel, que Papai Noel não tenta impedir pesquisas com células-troncos. Papai Noel não chama homossexuais de abominações, não manda apedrejar crianças, não manda escravizar pessoas, não manda fazer macumbas com humanos e animais, não tem milhões de assassinatos frios e torpes nas costas, não depende de ajuda humana para pagar suas contas, enfim, em nada influencia na vida das pessoas. Então ela desligou o fone na minha cara. De qualquer forma, continua mandando dinheiro para a jihadista cristã. Bom, tinha acabado o espaço ali no celular, minha câmera foi pro pau. E eu vou tentar aqui terminar de fazer o vídeo aqui. Então tá, continuando aqui, eu tava falando sobre a Joana, sobre a Margarida, que é a pessoa que ela ajudava. Vamos continuar lendo aqui. Ela também falou que o Deus se comportava assim no Antigo Testamento porque o povo era atrasado e tinha um comportamento ruim. Era costume da época. Então perguntei o porquê do Deus se submeter à vontade dos homens da época. Eu achava que o Deus era ele. Ela falou que aquilo tudo acabou. Respondi: acabou? Então me responda uma coisa: por que as mulheres não podiam menstruar naquela época e hoje podem? Por que Deus proibia as mulheres de menstruarem se ele nos fez assim? Para nos punir? Por que naquela época tinha que fazer macumba com um carneiro, ou caso a pessoa não tenha recurso, com 2 pombos ou 2 rolas, pelo pecado de menstruar? O que mudou nas mulheres daquela época para as mulheres de hoje? Por que antes não se podia e hoje pode, se a mulher é a mesma? Por que antes os deficientes não podiam entrar nas igrejas e hoje podem, se os deficientes continuam os mesmos? Também, segundo o pastor dela, naquela época, os hebreus tinham que praticar o incesto e estupro porque tinham que povoar a terra. Então eu tentei explicar a ela que não tinham só os hebreus no planeta, tinham índios aqui na América, negros na África, asiáticos e mais que isso. Ali ao lado deles, na Grécia, tinha um povo muito evoluído, de onde saiu a matriz da democracia que temos hoje. Um povo culto, frequentador de teatros, filósofos, escritores. Os deuses deles eram tão sofisticados que até hoje suas histórias são utilizadas na psicanálise e no teatro, onde expressam com sutilezas as atitudes humanas, enquanto as histórias da Bíblia são um grande compêndio de barbárie, selvageria e restrições acima de tudo. Segundo um historiador, enquanto o povo hebreu estava apedrejando pessoas e criando normas para a mulher menstruar, o povo grego estava frequentando peças teatrais que chegavam a durar o dia inteiro. Uma peça que fazia críticas à suposta influência da esposa de Péricles sobre ele, e esse respondeu: posso até não concordar com o que dizem, mas seria absurdo impedi-los de dizer. Bom, aconteceu que o seguinte, aí a pessoa, a crentelha, a Margarida desligou o telefone na cara da pessoa, né, da Joana, e por aí vai. Mas ela mesmo assim continuou enviando dinheiro. Por quê? Porque sabia da necessidade, né, da pessoa e tal. E como ela não tem Deus no coração, ela não tem que provar nada para ninguém. Então ela ajuda assim mesmo. Então tá, pessoal, Joana, você sabe a quem eu tô me referindo, né? Ó, beijão pra você, minha querida. E a todos, fiquem com os deuses. Até o próximo. Valeu!